Olá, você vai assistir agora uma mensagem que pode transformar a sua vida. Quero lhe convidar a abrir o teu coração e acolher a poderosa Palavra de Deus. E também te convidar para estar conosco em um dos nossos cultos no CI, aqui em Itajaí. Que Deus te abençoe. O texto fica em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1. A gente vai falar hoje de Davi, uma história bem conhecida, mas eu creio que a palavra de Deus se renova e a gente pode falar o mesmo texto a vida inteira e o Senhor vai estar sempre trazendo uma revelação nova para nós, porque tem sempre algo novo, algo escondido do Senhor, esperando o momento certo para Ele te entregar como uma grande pérola nas tuas mãos para te viver grandes coisas no Senhor. Amém, igreja? Todos acharam? Quem não trouxe Bíblia, nós temos aqui no Data Show para você acompanhar. O texto do Senhor diz assim, ó: o Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como o rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu o enviarei a Jessé. Escolhi um dos seus filhos para fazê-lo rei. Amém? Senhor, nesse momento nós te entregamos, Senhor, a tua casa, esse momento, crendo que o teu Espírito Santo está se movendo nesse lugar, Senhor, que nesse momento não seja mais eu, pastor Jean, mas seja o teu Espírito falando com a tua igreja. Eu creio que tu preparou algo especial para cada um, eu creio que essa noite vai ser uma noite que vai ser derramada sementes na vida de cada um, Senhor, dando discernimento, inteligência para que a gente mude de vida e comece a viver as grandes coisas que tu tem preparado para toda a igreja. Por isso nós te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém. Nós vemos no texto uma conversa de Deus com o sacerdote a favor de alguém, Davi, que se tornaria rei e nem sabia. Nós vimos que a palavra de Deus após Cristo, há uma mudança, o Senhor já para de usar intermédio de sacerdotes para falar com o povo, agora através de Cristo Jesus e do sacrifício dele na cruz, se quebrou, se rasgou o véu e hoje o Senhor fala diretamente conosco. Para facilitar o nosso entendimento, o Senhor já não usa mais ninguém de recado, Ele fala direto com você e por isso que eu falei no início a importância de nós termos comunhão com o Senhor, a importância de falarmos com Ele todo dia através de orações para que a gente não se engane com a voz de ninguém, mas reconheça a voz dEle nos dizendo o que Ele tem preparado para nós. E talvez as coisas que Ele tem preparado para mim, para você, não sejam reveladas nesse momento. Mas como o texto diz, Davi já nem sabia o que estava acontecendo, mas o Senhor já estava elaborando um plano de sucesso para ele. E você acha que comigo, com você, com toda a igreja é diferente? Não. O céu está sempre trabalhando a favor da nossa vida. Sempre preparando grandes coisas para que a gente tenha sempre algo de destaque, algo de melhora na nossa vida. E muitas vezes não tem nada relacionado a grandes cargos, a você ser de repente um profissional de sucesso na sua área, não que isso não seja possível, mas o Senhor não precisa nada disso para você ser destaque onde você é. Porque você vai se destacar através de algo que você recebe que não é nosso, mas é do Senhor, é a graça dEle que é derramada sobre nós. Ao mover no céu a teu favor, meu irmão, você não sabe nem o que está acontecendo. Agora, nesse momento, nós estamos aqui numa quarta-feira, onde lá fora o mundo está tocando a sua vida, as suas correrias, nós estamos aqui ouvindo a palavra de Deus, mas eu creio que nesse momento o céu está preparando grandes coisas para ser entregue para cada um aqui. Eu não sei o que é, mas eu sei que está sendo feito. Porque eu creio num Deus que está sempre preparando algo novo para que a gente viva literalmente, completamente o propósito dEle sobre as nossas vidas. O amor dEle é gigantesco, não tem como a gente medir o amor dEle. Mas Ele está cuidando de nós todos os dias. Ele tem preparado algo para nós todos os dias. O início da nossa vitória, irmão, ele começa no coração de Deus. Toda a nossa vitória, tudo aquilo que você tem de propósito, de coisas grandiosas na tua vida, do mover de Deus acontecendo na tua vida, de coisas que você vai acessar, que até então você não acessava, não começa com planos seus, começa no coração de Deus, é Ele que começa a gerar a teu favor. Ele já tem um plano preparado, Ele tem tudo organizado, Ele tem como fazer e acontecer sem dar erro. Sabe por que não acontece como deveria?
Porque quando nós recebemos esse presente do Senhor, começamos a nos meter num projeto pronto, querendo dar o verdadeiro palpite. Sabe quando você chama alguém para trabalhar na sua casa porque você não entende nada de pedreiro, nada de encanador, mas quando você traz um profissional, você quer se meter no serviço? Eu acho que se fazer desse jeito fica melhor, eu acho que se o piso desse lado foi, e o profissional tem que aguentar, porque se fosse um profissional estressado, ele ia dizer, sabe fazer, faz, né, irmão? Mas nós contamos com a graça do Senhor, que tem toda a paciência com nós, cristão metido, que não sabe fazer e se mete. E o Senhor está sempre ajeitando, mas o propósito, o plano dele já é perfeito sobre nós. Ele não faz testes com a tua vida, meu irmão. O Senhor não fica fazendo contigo para ver se vai dar certo, porque se der com você, Ele vai fazer em outra pessoa. Não, o que é para você está perfeito. Mas eu não tenho vivido grandes coisas com o Senhor, as coisas não acontecem, pastor, o que está acontecendo? Analise a sua intimidade com o Senhor. Talvez são coisas que você tem feito que tem atrapalhado o agir de Deus na sua vida. Porque eu creio num Deus muito gentil. Eu creio num Deus que pede, que bate a porta para entrar. Ele não faz nada que você não permita. E muitas vezes o Senhor está pronto para agir completamente na tua vida, mas você não dá permissão totalmente. Você abre uma janela e o Senhor não perde a oportunidade de te abençoar. Se tu abre só uma janela, Ele dá um jeito de jogar uma porção da bênção lá dentro. Porque o Senhor não é igual a nós, não, é 8 ou 80. O Senhor está sempre nos ajudando de alguma maneira. Mas Ele precisa que você abra a porta do teu coração para que Ele entre, que Ele faça uma limpeza, que Ele tire de dentro de você, da tua mente, do teu coração, tudo aquilo que não vem dEle, para Ele te fazer rei onde você está. E talvez você não seja rei, não seja um presidente de um país, um governador, um prefeito. Talvez isso nunca aconteça, como eu não tenho veia política. Mas Ele vai te fazer rei no teu trabalho, Ele vai te fazer rei na tua família, Ele vai te fazer rei no relacionamento que você tem com os seus amigos, não como soberba que mande mais do que os outros, mas você vai ser o rei porque ali você vai ser a presença de Deus naquele lugar. As pessoas vão te procurar para se aconselhar, as pessoas vão te procurar porque você tem uma palavra que alimenta o coração de quem está sedento, você tem uma palavra de pacificação naquele lugar. Isso é viver o reino de Deus, não é a soberba de quem manda, mas é a humildade de quem serve sempre pensando no bem daquele que está próximo. O Senhor prepara isso para nós, mas nós sempre atrapalhamos as coisas do Senhor sobre a nossa vida. E temos que entender que tudo que vem do Senhor para nós é grandioso. Davi viveu o que viveu porque o coração dele era do Senhor. Ele fazia sempre as coisas com algumas características que eu creio que todos nós temos. Nós nascemos com um DNA do Senhor. Cada um aqui tem uma estrutura de DNA, mas todos nós temos a mesma essência, é Cristo, é Deus, nós viemos do céu. E sabe por que alguns vivem algumas coisas e outros não? Porque todos nós, um ponto da vida, paramos de aperfeiçoar as coisas que o Senhor nos dá. E qual é a perfeição? A perfeição se torna cada vez mais crescente e as coisas vão cada vez mais melhorando com a quantidade de vezes e tempo que nós passamos com o Senhor. Davi tinha um coração bondoso, Davi era um cara que tinha muito amor, paciência, era servo, era pacificador, tudo isso nós temos em nós. Mas por que Davi foi levado a rei? Por que o Davi teve uma promessa do Senhor e a minha vida não acontece? Porque Davi sempre buscou aperfeiçoar aquilo que ele recebeu do Senhor. E o que a gente tem feito com aquilo que o Senhor tem colocado dentro de nós, porque Ele coloca dentro de nós todas essas coisas. O que você tem feito com o amor que o Senhor tem colocado em você? O que você tem feito com o amor que o Senhor tem derramado sobre você? Porque o Senhor nos ama, nos cuida de uma maneira que ninguém cuida. Nós o rejeitamos muitas vezes. Eu falei na quarta-feira passada sobre abandono. O abandono que nós temos com o Senhor é o pior de todos, porque você abandona alguém que está sempre do seu lado, então é um abandono cheio de rejeição. Rejeitamos o Senhor e Ele está sempre derramando o amor dEle sobre nós. Precisamos ter amor. Amor é você querer se aproximar do próximo, sem interesse, sem buscar nada para si, mas querendo entregar para ele algo que ele precisa, algo que ele precisa entender, que existe um amor que é acima de todo amor, é um amor que não julga, que não aponta o dedo, mas que estende a mão, é um amor que consola, é um amor que abraça, é um amor que transforma. Você conhece esse amor.
E o que você está fazendo com esse amor que está dentro de você, porque esse amor está dentro de você e tem entregue essas coisas para você todo dia. Porque erramos, porque muitas vezes abandonamos o Senhor, porque muitas vezes rejeitamos a palavra pregada, porque nós conhecemos a palavra de Deus, ela está dentro de nós, mas rejeitamos isso. Mas o amor de Deus se manifesta em nós todos os dias. Porque por mais que você faça ou nós façamos coisas erradas, quando a gente clama ao Senhor, o amor dele é derramado sobre nós. Só que ele espera que nós façamos isso também, que passamos esse amor para frente. Tem muitas pessoas que estão ao teu redor, que estão perdidas, desnorteadas. Muitas delas talvez nem conheçam a palavra de Deus, ou conheceram de uma maneira totalmente distorcida. E o Senhor tem um amor verdadeiro, uma essência verdadeira do Evangelho dentro de você, esperando que você abra a boca para proclamar o verdadeiro amor de Cristo. E é para isso que o Senhor nos chamou. E você precisa desenvolver essa tua qualidade. Paciência. Um grande rei como Davi teve sempre paciência. A paciência de esperar as coisas acontecer da melhor maneira possível, a paciência de quem tem a certeza de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Ele fazia sem interesse, ele nem imaginava que ia ser rei, mas o coração dele nunca se desvirtuou das coisas do Senhor, porque ele fazia com prazer, ele sempre teve um coração de quem cuidava, ele era pastor, ele cuidava das ovelhas, ele tinha todo o carinho e ele nunca deixou se desvirtuar com as influências das outras pessoas que estavam ao redor. Mas nós muitas vezes perdemos a paciência com o Senhor, porque o Senhor está nos tratando com um tempo de resposta. A resposta do Senhor não pode ser, como eu falei na quarta-feira passada, o nosso termômetro do amor de Deus. Nós temos que ter paciência, crendo que a paciência nos traz entendimento de muitas coisas. Quando nós estamos gerando paciência dentro de nós, a paciência de esperar com o tempo do Senhor, crendo que vai acontecer, porque o céu está se movendo a teu favor, você começa a distribuir essa paciência com outro que talvez tu tenha intercedido, tu tenha orado, tu tenha chamado, muitas vezes convidado para vir para a igreja. E aí chega um ponto que tu desiste, Deus, não tem mais paciência não quer vir, não vem. Mas quantas vezes o Senhor te chamou para estar perto e você não quis estar? E a paciência do Senhor nunca se esgotou com você. E Paulo dizia, sejam meus imitadores porque eu imito a Cristo. E quantos aqui vão se levantar nesse novo tempo para ser um Paulo, onde as pessoas vão imitar você porque você está imitando Cristo? Porque vai ver você uma paciência de lidar com as pessoas, uma paciência de lidar com as situações que vão se levantar na tua vida, porque a nossa vida a gente sabe que é difícil, tem muitas coisas que nós temos que enfrentar, mas a paciência que é derramada sobre nós, a paz que excede todo o entendimento, faz a gente lidar com as coisas totalmente diferentes que o mundo lida e as pessoas veem em nós essa diferença. Nós precisamos ser luz, é para isso que o Senhor nos chamou, seja a luz, seja o sal. E muitas vezes a luz que o Senhor colocou em nós estamos apagando. Nós puxamos da tomada a energia que liga o refletor de LED que o Senhor colocou dentro de nós, porque a gente, estou sem paciência, o Senhor fica de responder, não responde, eu oro e não acontece. A oração, meu irmão, nada mais é do que um pedido, muitas vezes para algo que a gente precisa, mas a gente tem que entender que a maior função de uma oração não é pedido, não é nem agradecimento, é o gerar a comunhão com Cristo. Quando você está em comunhão com Ele, orando, você pede, você agradece, mas o mais importante é estar perto, é estar falando com o Senhor todo dia, e você pede para o Senhor, Senhor, puder fazer, se tiver nos teus planos, Senhor, amém. Se não tiver, tira do meu coração, porque eu quero seguir conforme a tua vontade para mim, que ela é boa, perfeita e agradável. E aí o Senhor começa a ver em você um coração segundo o coração dEle, e aí as coisas que estão preparadas para você vai acontecer, porque o Senhor já tem um projeto para você na sua vida, na vida do seu irmão, na vida da sua família. Está tudo preparado, só não acontece porque Ele quer primeiro que a gente transforme o nosso coração. E para isso temos que lidar com paciência, com amor. A persistência que temos que ter como crente, a persistência de você vir em todo culto. Pastor, eu venho em quarta-feira, eu estou vindo até nos 2 domingos, eu já não aguento mais, eu estou acabando com o café da integração lá, já comi todos os biscoitos. Está uma delícia o biscoito, mas o negócio não acontece. Mas você continua persistindo, porque você sabe que o Senhor está trabalhando a teu favor, a resposta ainda não veio, mas isso não quer dizer que não está sendo preparado algo para você. É nesse tempo de persistência que o Senhor testa e revigora a maior função que nós temos que ter com Ele, de obedecer.
Quando você crê no Senhor, você obedece. Talvez para onde o Senhor está mandando você ir, você nem entende. Talvez o Senhor te mande para um lugar que você nem gostaria de ir, lugares que você nem pensaria em estar, falar com pessoas e ter relacionamento com pessoas que talvez você até então nem queria estar perto. Mas você vai porque você obedece, essa obediência lhe traz bênçãos, e essas bênçãos, essa obediência vem através da persistência. Eu persisto, eu venho, eu ouço a palavra, eu oro, eu jejuo, eu tiro um momento para o meu devocional, eu persisto, a minha persistência tem que ser na palavra. A persistência não tem que vir através da minha força, do que os coaches aí fora estão falando, nada contra as profissões, né? Mas o nosso maior coach é Cristo. Porque Ele não tem algo que Ele está falando para você para ver se vai dar certo, se não der certo, na outra palestra eu mudo a minha estratégia. Não, a estratégia do Senhor é sempre a mesma. Eu sou a palavra viva, eu sou a água que vai descer sobre você, é o sangue dEle que nos livra de todo o pecado. Ele é o caminho, a verdade e a vida, não existe outro. Está pronto, a palavra de Deus não muda, é mesmo hoje, foi ontem, é hoje, será eternamente. O Senhor é o Senhor da eternidade, Ele não muda. Não tem teste, o Senhor não está fazendo teste, o Senhor é Ele, é pronto, é 100%, não tem como dar errado. Mas precisamos ter persistência. Uma das marcas de Davi era o servo. Servia. Estava sempre servindo. Quando o sacerdote chegou na casa de Jessé para dizer quem ia ser o novo rei do povo de Israel, encontrou os outros irmãos tudo em casa. E eu acho que a família estava tão acostumada com um povo que não era muito do trabalho, que até esqueceram que tinha mais um que estava trabalhando. Porque eu acho que o trabalho lá já não era tão costumeiro. Mas tinha alguém mais novo, que não tinha tempo a perder, porque não tinha coisa mais útil para fazer. Ele estava cuidando das ovelhas, ele estava trabalhando, ele estava brigando contra ursos, contra leões, cuidando das ovelhas, e ele não tinha medo de fazer essas coisas, porque ele sabia que ele tinha sido chamado para aquilo, e ele não desistia, enfrentava muita coisa. Enquanto a família estava em casa, ele estava lá agarrando os ursos, matando os ursos para proteger a vida das ovelhas, e nunca esperou nenhum reconhecimento. Recebeu porque fazia sem esperar. E muitas vezes nós não recebemos porque o Senhor vê no nosso coração alguém que faz, mas está sempre olhando para cima. Será que o Senhor está vendo? E aí faz as coisas, já olha, Senhor, olha só que bênção, irmão. Estou ajudando esse irmãozinho aqui, Senhor. Está vendo aí? Não, temos que ser como Davi. Davi fazia porque tinha sido chamado para fazer e pronto. O Senhor nos chamou para pregar o Evangelho é tu distribuir o amor, você ser persistente com alguém, ter paciência com as pessoas que ainda não entenderam, mas vão entender. Você precisa continuar lançando a semente. Você não foi chamado para estar avaliando o terreno, irmão. O Senhor não nos chamou nós para corretor de terreno aqui. Vale alguma coisa? Não vale? Eu acho que esse dá para orar mais 2 vezes, aquele ali é um terreninho melhor, dá para ficar um jejum uma semana. Não, o Senhor não nos chamou para avaliar nada. O Senhor nos chamou para pregar o Evangelho. Lancem a semente, lance a semente. É o Espírito Santo que vem atrás, fazendo a semente germinar, e daqui a pouco você vai ver uma semente que você jogou, que jogou até sem muita esperança, mas obedeceu, jogou. E aí quando você, aquela semente que talvez achasse que nem ia dar nada, você encontra lá na igreja, e talvez você não encontre nessa, mas daqui a pouco você vê ela em algum lugar, fazendo algo que até então não fazia, pregando o Evangelho, tendo uma vida transformada. E isso não é para glória sua, mas é para você entender que tudo aquilo que você faz em nome do Senhor não é perdido. O Senhor está cuidando de todos nós e daquilo que a gente faz em nome dEle, porque Ele nos deixou uma procuração assinada. Faça em meu nome. E nós temos que fazer com consciência, crendo que a palavra, o nome de Cristo tem poder de mudar todas as situações. E aí quando a gente faz isso como servo, sem esperar nada em troca, o Senhor começa a derramar sobre a tua vida bênçãos, começa a destravar algumas coisas na tua vida e as coisas começam a acontecer. E aí você talvez até se assuste, porque você estava servindo e já nem esperava mais. Não esperava mais porque não acreditava que ia acontecer. Mas não esperava mais porque aquilo já não era o foco do teu coração. O foco do teu coração é servir ao Senhor. E aí quando o Senhor vê isso, Ele olha para você e diz: agora você entendeu, meu filho. Agora você entendeu, minha filha. Agora tu está preparada para receber essa bênção. Pega, porque Ele sabe que aquilo ali já não vai ser mais o tão importante para você. Aquilo ali você vai começar a usar como instrumento para você começar a fazer melhor do que você já fazia. E o melhor que você já fazia era servir ao Senhor. Vai servir como uma ferramenta para você começar a servir mais longe, melhor, mais pessoas.
É isso que o Senhor quer ver em nós, um coração como Davi, que fazia sempre o melhor para o Senhor, defendia o Senhor contra tudo e contra todos, porque ele tinha nele uma certeza que o Deus dele era o Deus de todos, tudo aquilo que ele precisava, era o Deus, era o único Deus, era o Deus que ia transformar a vida dele, era o Deus dele, então ninguém podia falar mal. E muitas vezes a gente está numa rodinha de amigos, alguém começa a falar mal da igreja, da palavra de Deus, aí tu fica até meio envergonhado de, não vou nem falar nada para não arrumar confusão. E muitas vezes a gente tem que ter discernimento, para não arrumar confusão, para não arrumar inimizade, mas com todo o respeito, com toda a educação, com todo o discernimento do Espírito, eu creio que o Senhor espera que a gente nos posicione com amor, com carinho, mostrando para a pessoa que o que ela faz não é nem de mal, é porque até hoje não ouviu falar do verdadeiro amor. E aí é aí que você se levanta e dizer, olha, você está errado. Não é bem assim. Te ensinaram errado até aqui, mas vou te dizer o verdadeiro amor, vou te mostrar o verdadeiro Cristo. É para isso que o Senhor espera, que a gente se levante todo dia de manhã. Nós temos os nossos compromissos profissionais, com família, isso tudo temos que fazer. Nós vivemos uma vida que essas coisas são necessárias. Mas a gente tem que se levantar de manhã, crendo que a gente se levanta como um instrumento de Deus por onde nós vamos. Você é bênção a hora que sair da tua casa, porque tu já abençoa a família, a esposa, a filho, você já abençoa o vizinho, você já abençoa o irmãozinho que acabou de cruzar a tua frente no trânsito, você abençoa o patrão que está abençoado hoje pegando teu pé, mas tu abençoa porque ele que abriu a porta para você trabalhar naquele lugar, ele nem sabe, mas foi um instrumento de Deus para você chegar naquele lugar. E aí muitas vezes a gente com tanta força amaldiçoa as pessoas que nos fazem algo que a gente não gosta. E o Senhor espera que a gente abra a boca para começar a abençoar as pessoas. Porque essas pessoas que se levantam contra você, na verdade são instrumentos do Senhor para testar a tua paciência, a tua obediência, a tua persistência em continuar pregando o Evangelho, mesmo quando as coisas não estão indo do jeito que você gostaria. Mas você crê que o poder de Deus pode acalmar qualquer tempestade. E aí isso nós temos que ter a certeza. Viver fazendo isso, crendo que o Senhor pode fazer todas as coisas, vivendo, agradecendo todas as coisas. E aí isso a gente tem que começar a mudar com o nosso relacionamento com Deus, com a família, com os amigos, com o trabalho, ser uma ferramenta de Deus nesse lugar. A primeira coisa que nós temos que fazer é melhorar no nosso relacionamento com Deus. Se queremos que as coisas de Deus aconteçam sobre a nossa vida, temos que focar no mais importante, no principal, é o relacionamento com Deus. Se você veio aqui essa noite ouvir uma palavra, você veio porque crê que aqui existe uma palavra que pode mudar a tua vida. Mas você não pode viver de palavra em palavra. O Senhor não nos chamou para ficar mendigando o amor dEle. Ele chamou para que a gente viva na presença, porque quando você está na presença, a presença te basta e você já não vive de migalhas, de uma profecia aqui, de uma palavra de vitória ali. Não, você vive no Senhor e a vitória já é derramada sobre você. E a vitória, irmão, não é muitas vezes a vitória em si, todo dia você conseguir enfrentar as coisas e não acontecer nada. A vitória, você já crê que a vitória foi entregue na cruz. Nós já temos o direito à salvação. Nós já entramos numa briga que já está vencida. Nós entramos numa batalha que o troféu de ouro já é nosso. A gente já está cumprindo tabela. Mas mesmo assim, mesmo a vitória sendo nossa, a gente precisa se colocar na frente de batalha. Porque mesmo se você tem um melhor time, quem é do esporte, quem acompanha esporte sabe do que eu vou dizer. Você pode ter o melhor time, com quem você vai competir não tem condições nenhuma de ganhar de você. Você está melhor preparado, você tem o melhor time, os melhores jogadores, você é o top. Mas para você ganhar, mesmo o time que você vai concorrer seja muito ruim, você tem que ir para o jogo. Porque se você não for, até aquele que é bem ruim, ganha de você para o WO. Eu sou bom demais, não preciso fazer, não preciso ir. Não, o Senhor nos chamou para demonstrar o amor dEle que se manifesta através de nós. A vitória já é tua. Tudo que você precisa vai ser entregue para você. Tudo que você busca, o Senhor vai destravar sobre a tua vida. Mas o mínimo que nós temos que fazer é dar a cara ao tapa. Nós temos que sair para a batalha. Nós temos que acordar numa segunda-feira de manhã crendo, Senhor, eu estou no meu coração uma angústia, eu acho que vai ser uma semana difícil, eu acho que não vai dar nada certo. Aí a voz do Espírito Santo que você já reconhece, fala no seu ouvido e diz, te acalma. Tudo aquilo que você acha que vai dar errado, eu já estou trabalhando a teu favor, mas eu preciso que você vá. E aí você sai com um sorriso no rosto,
crendo que vai dar tudo certo, e aí quando você vê, você já está aqui no domingo dando glória a Deus, porque a semana passou, as coisas aconteceram, e o que não foi resolvido ainda também não te destruiu, mas está sendo programada uma vitória completa para você em Cristo Jesus. Mas você tem que crer, você tem que ir para o jogo, você tem que se colocar, você tem que se posicionar. Senhor, a vitória já é minha, mas eu quero estar junto. Me dá uma espada, me dá o escudo, e o escudo é o Espírito Santo de Deus. A espada que Ele vai te dar na mão é a palavra que você vai lançar, e vai mudar a vida das pessoas, e você vai começar a se sentir útil, e você vai vir para casa, deitar e dormir um sono dos justos, porque você viu que durante o dia o Senhor te usou grandiosamente. Você vai lembrar de uma pessoa que até então estava triste, mas você foi lá e como um bom pastor, como uma boa pastora, pregou o evangelho, deu um conselho, e no outro dia a pessoa vem com testemunho de que ficou mais leve, as coisas estão mais claras, conseguiu enxergar coisas que até não enxergava, mas isso não é uma qualidade nossa, mas é aquilo que nós carregamos, que é Cristo Jesus, que muda a vida das pessoas. A gente tem que parar de começar a ouvir a palavra pregada, irmãos, e achar lindo. Ai, Davi derrotou Golias. Achei lindo aquele negócio que ele fez com a funda, foi top. José, que história linda. Noé, que Noé fez uma arca sozinho, irmão, não consigo nem fazer um barquinho de papel com o meu afunda. O cara fez uma arca, que top. O conhecimento que o Senhor deu para eles é do Senhor e pode ser derramado sobre a tua vida. Quando você começa a viver para o Senhor e crendo que Ele está no controle da tua vida, o Senhor vai te dar conhecimento, vai abrir a tua mente de um jeito que ninguém vai ter uma ideia que você vai ter. Na sua área você vai tomar decisões que vai revolucionar o lugar onde você está, porque o Senhor é o detentor de todo conhecimento. Se Ele fez na vida desses que estavam aqui, foi para mostrar que o poder é dEle, Ele é capaz de fazer, Ele não fez só aqui. Ele está escrito para dizer que eu posso, eu faço. Eu sou capaz de levar você onde você não imagina ir, mas o poder é dEle, é para contar que Ele tem poder, não é para dizer que um dia Ele fez, Ele faz. Todo dia Ele é capaz de fazer coisas novas, mas nós paralisamos, nós começamos a dar força para as batalhas que nós temos, nós começamos a olhar a onda, parece que a onda está maior do que está. É igual sombra. Se você bota uma luz desse microfone, tu vai olhar na parede, o microfone é gigante, porque a gente começa a olhar onde o problema vai se projetar, mas aí tu começa a prestar atenção, mas não é tão grande assim, tu vai lá e resolve com uma mão. Mas a gente começa, mas esse problema vai me gerar uma complicação daqui a não sei quantos anos. Eu digo, então já resolve aqui. Ora para o Senhor, Ele dá discernimento, já resolve a situação. Você começa a enxergar as coisas no seu real tamanho, e você vai ver que nada que está querendo te derrotar é maior do que você, porque em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Não existe nada que se levante contra você que é maior que você, meu irmão, porque nós estamos na rocha. Não é só com Davi. Não é só ele que é capaz de pegar uma pedra com uma funda e derrotar um gigante, você também é capaz. Com aquilo que você tem na mão, com as suas ferramentas, com a sua capacidade, você vai simplesmente obedecer, entrar no jogo, querer participar, e você vai lançar, e quem vai dar a força para destruir o inimigo é o Espírito Santo de Deus. Mas o Senhor podia ter feito Golias cair sozinho, mas Ele esperou que Davi se colocasse à disposição, que Davi cresce, que havia um poder nele, que era um poder de Deus, que era capaz de fazer aquele gigante cair, e quando ele lançou crendo, o Senhor honrou a fé que ele tinha, e o gigante caiu. O Senhor usou uma pedra, com você o Senhor pode usar a tua palavra, o Senhor pode usar a tua oração, o Senhor pode usar o teu olhar de fé e olhar para uma situação e pensar no teu íntimo, Senhor, é isso que eu estou vendo, eu não aceito para a minha vida. Eu preciso que tu entre com providência, falando com fé, já agradecido pelaquilo que o Senhor vai fazer. Aí o Senhor, agora tu entendeu, deixa que eu resolvo. Mas o Senhor é o Deus do impossível, mas Ele espera no mínimo que o possível a gente faça, que é ir para o jogo. Lá em 1 Samuel 16:3, quem quiser acompanhar, o texto diz assim, Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na cabeça de seus irmãos. E a partir daquele dia o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. E Samuel voltou para Ramá. O Espírito de Deus já se apoderou, já se aponderou, já tomou conta, já foi derramado sobre a nossa vida. Você não precisa que o Senhor faça mais nada por ti, porque Ele já fez.
Quando ele partiu, ele disse, eu estou indo para casa. Na casa do meu pai existem várias moradas, eu estou indo preparar um lugar para você. Ele já saiu prometendo já para você que existe um lugar para você lá. Já está garantido, o teu lugar já está lá. E ele disse que estava deixando conosco um Espírito Consolador, e o Espírito se chama Espírito Santo de Deus, já foi derramado sobre você, irmão. Aquilo que foi feito na vida de Davi já foi feito na sua, lá na cruz. Todas as ferramentas que Davi teve para crer e avançar e viver uma grande vida através de Deus, nós já temos em Cristo Jesus. Então o que você está esperando para se levantar sem medo e jogar a pedra para derrubar esse gigante que tem se colocado na tua frente, querendo dizer para você que você não consegue? Nós temos levantado toda manhã gigantes falando para nós, olha, não vai dar certo, não vai conseguir, quem é você, quem tu pensa que tu é? O inimigo está sempre soprando nos nossos ouvidos, dizendo, cara, tu não é capaz, tu não tem capacidade, tu não tem inteligência, as coisas não vão acontecer, esquece, essa porta não vai abrir. E aí você vai se encolhendo, você vai começando a dar legalidade para o inimigo, dizendo, é verdade, vida, azar, meu Deus, se eu fosse igual Davi, Nós temos Cristo Jesus em nós. Nós temos uma porção de Deus sobre a nossa vida, que é o Espírito Santo de Deus. O Senhor disse que vocês farão coisas iguais e maiores em meu nome. O Senhor te deu uma autoridade de olhar para o problema e dizer, em nome de Jesus eu não aceito, e em nome de Jesus tu está derrotado. E aquilo é derramado, é destruído, e aquilo some da tua frente. Nós acordamos de manhã com medo. E nós nem se tocamos que quem está todo dia com medo é o inimigo, porque ele já sabe o final dele, e o final dele é totalmente diferente do nosso, e ele está todo dia encorajado a nos destruir, e mesmo sabendo que o final dele vai ser no inferno. E nós que temos a certeza que o nosso final é com o Pai, é com o céu, isso não serve de motivação para que a gente continue. A gente está sempre crendo que as coisas não vão acontecer. A gente está sempre se fazendo de vítima da sociedade, é porque o patrão não me dá oportunidade, é porque eu não consigo, é porque isso, é porque aquilo, a gente tem vários porquês, e eu só digo um porquê, você deve continuar, e o porquê se chama Cristo Jesus. Ele te deu poder, Ele te deu sabedoria, Ele te deu a palavra, o nome dEle, que vai abrir as portas, vai quebrar correntes, vai te dar acesso a lugares que você até então não tinha, mas você precisa crer, você precisa defender Cristo, como Davi defendeu Deus. Por que Davi entrou numa briga? Porque ele chegou lá, tem um gigante falando blasfêmia contra o Deus dele. Ele disse, cara, quem é esse cara aí que está falando do meu Deus? O menor, o mais novo. Os irmãos diziam, cara, sai daí. Aí ele falou para o irmão, cara, não posso nem conversar. Mas nada, ele não está conversando, já está se encorajando. E aí muitas vezes as pessoas se levantam contra o nosso Deus. E aí muitas vezes não é nem falando de Deus propriamente, mas começando a questionar aquilo que é feito na tua vida e através da tua. E a gente começa é verdade, tu diz que é crente, mas estás com essa vida aí, as coisas não acontecem, estás com problema no casamento, estás crente, mas a tua vida é assim, assado, porque as pessoas só veem as coisas ruins. Mas aí você começa a lembrar que a chave para todas as coisas está na tua mão, e ela se chama Espírito Santo de Deus. É Cristo Jesus que resolve. Eu estou com um problema no casamento, sim, então vou resolver. Senhor, me dá discernimento, eu não quero perder essa varoa, eu não quero perder esse sacerdote. Senhor, se eu fiz algo errado, me ajuda, me conserta, o que tu me deu eu não quero perder. E o Senhor vem com providência, mas Ele não vem e resolve sozinho, Ele começa a te dar inteligência para você começar a ver em você o erro, para que você se conserte, para que você tenha discernimento para conversar com o outro, e as coisas vão se ajeitando. Por que as coisas não acontecem de uma hora para outra? Porque o Senhor quer nos forjar naquele problema, porque aquilo ali vai virar uma solução na vida de outros através de você. Aí as pessoas vão começar a falar para você, estou passando um problema de casamento, cara, mas como é que faz para resolver? Cara, sabe o que é? Eu vou sair para o estouro mesmo, vou pegar outra mesmo, é assim mesmo, a vida é assim, a vida é louca. E aí tu lembra do que você passou, aí você lembra o que o Senhor fez no teu casamento, aí você começa a dizer, não vai por esse caminho, meu irmão. O inimigo te oferece várias coisas lá, mas aquilo que o Senhor te entregou é bem melhor. Faz assim, faz assado, vai por esse caminho, paga o preço, ora. E aí aí a gente começa a ver as nossas esposas, os nossos esposos mais bonitos que eles são. Glória a Deus por isso. Porque se a minha mulher olhasse para mim, se não fosse com os olhos espirituais, já tinha abandonado, irmão, porque eu sei que eu não sou aquela coisa toda.
Mas é Deus que vai nos fazendo aumentar o nosso amor, e a gente começa a olhar com a esposa vai envelhecendo, o esposo vai envelhecendo, vai ficando cabelo branco, vai perdendo cabelo, mas a gente começa a olhar com o mesmo olhar de quando a gente se conheceu. Isso é o amor de Cristo que está em nós. E às vezes a gente vai perdendo, mas a gente tem que pedir para que o Senhor devolva, para que a gente vive grandes coisas, que a gente tenha uma vida de vitória em Cristo Jesus. A gente tem que crer que é Ele que resolve. Temos que parar de andar pela propaganda que os outros fazem. Davi se colocou uma guerra porque estava falando mal do Deus dele, e as pessoas falam do nosso Deus, falam que a vida que a gente anda está errada, que as coisas não vão acontecer. Isso é falar do nosso Deus, porque tudo que eu passo, eu creio que é o Senhor que está no controle. Então Ele não se levanta para falar assim, não. E a maior resposta, sabe o que é? Não é nem bater boca, irmão, porque isso não é isso que o Senhor nos chamou para fazer. É a gente, enquanto a pessoa fala, você está em espírito de oração, dizendo, Senhor, perdoa. Senhor, o que está falando não é Ele, é o Espírito que está nele. Então eu repreendo, Senhor. Senhor, faça manifestar o Teu amor em mim, Senhor. Faça Ele enxergar que as coisas que eu estou passando é o Senhor me forjando para ter habilidades em tratar outras pessoas, e essas pessoas não entendem o que é passar pela faculdade do Senhor. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu olhei lá no cantinho, acho que é o Bispo Fernando está lá. Eu vou falar, eu vou levar uns pulos depois. Vou falar uma experiência para você, vou dizer uma coisa para você bem sincera. É a primeira vez que eu estou pregando com o Bispo Fernando aqui. Graças a Deus o Senhor está me dando paciência, porque a gente é igual banca de faculdade, né? A gente apresentar trabalho com o professor ali. Mas esse tempo de reforma da igreja, eu passei por uma luta muito grande. Essa semana nós tivemos a nossa reunião administrativa e eu estava falando sobre umas dificuldades que eu estava tendo na igreja. E olha só que loucura. E na reunião eu falei, poxa, bispo, o pessoal está levando a sério esse negócio de pastor 24 horas, e depois no Celebration ele falou, não, esse aqui é o pastor 30 horas, que é igual ao Unibanco, ele vai aumentando as horas, né? Eu estou orando para ele não descobrir que tem o Rexona 72 horas, porque senão ele acaba com ele. E eu disse, bispo, o pessoal está levando a sério, é ligação toda hora, eu tenho que ir várias vezes na igreja, e tem que estar resolvendo problemas, aconselhamento, e aí eu fui agraciado com a presidência do Vale, então eu também estou lá cuidando, dando suporte lá também. Então é a correria a semana toda, e aquilo começou a me cansar, comecei a me faltar um pouco com a família, porque aí eu sou daquele que eu gosto de fazer, faço bem feito, me chateio, e aí eu vi que aquilo estava me gerando um estresse para lidar com aquilo tudo, e eu vi que muitas vezes eu já estava sendo meio áspero com as pessoas. E aí nós falando na reunião, o pessoal, não, divide, delega e tal. E aí depois da reunião eu fui conversando com o senhor no carro, eu disse, Senhor, né, obrigado por tudo isso, pela essa reunião, que a gente conseguiu avaliar, alinhar as coisas. E aí o Senhor falou uma coisa no meu coração, e disse assim, um dia tu me pediu para mim te ajudar a crescer no teu ministério. Um dia tu me pediu para mim te transformar a cada dia um pastor melhor. Um dia em oração tu me pediu para mim te forjar todos os dias com novas experiências, para que tu possa ajudar outras pessoas. E aí agora tu se coloca nessa posição de reclamar das coisas que tu estás passando. Aí eu tive que pedir desculpa para o Senhor. O Senhor me descarregando várias coisas, e é exatamente assim que acontece na nossa vida. A gente começa a passar por batalhas, situações que a gente começa a se estressar e se perder muitas vezes. E aí o Senhor falou para mim, eu creio que fala para nós todos os dias e a gente não ouve. Nós queremos uma vida nova. Muitas vezes nós dizemos, Senhor, mexe nas minhas estruturas. Quebra o vaso, faz um vaso de novo, mas a gente esquece que quando a gente pede isso para o Senhor ouve. E o Senhor faz. E aí o Senhor começa a dar situações e várias coisas para a gente fazer ao mesmo tempo, mas isso que Ele faz gerar na nossa vida nunca é para nos destruir, irmão. É sempre para nos transformar em uma pessoa melhor. Você vai ter experiências. Hoje eu falo para vocês, eu não estou na vida pastoral há muito tempo, mas hoje, se eu sento para alguém, eu tenho o que falar para aconselhar, porque o Senhor tem derramado sobre mim unção da palavra para que eu possa ajudar as pessoas. E isso não vem de graça, vem com as situações que eu tenho enfrentado. E isso não é só para mim, irmão, é para todos nós. A graça do Senhor, o conhecimento dEle está sendo distribuído para nós todos os dias. Tolos são nós quando nós começamos a reclamar, dizer, Senhor, chega. Não, chega não. Nós temos que pedir, Senhor, manda mais. Mas ao mesmo tempo a gente tem que pedir, Senhor, me dê discernimento, porque eu também tenho uma família, eu tenho também minhas coisas, não posso abandonar os meus, porque o meu primeiro ministério é a família. Mas no que for possível, Senhor, me dá discernimento para lidar com todas as coisas, mas me enche de tarefa.
Porque quanto mais você aprende, mais o Senhor te usa. E quanto mais tu és usado, mais o Senhor te entrega coisas para fazer. Porque Ele começa a ver que pode confiar em você. Porque você sabe que as coisas que você faz não são suas. Não é teu poder, não é nada teu, não depende de nós. Mas depende daquele que descarrega sobre nós todo conhecimento, todo discernimento, tudo aquilo que a gente precisa lançar como palavra de bênção. E a gente lança, e aí o Senhor começa a conhecer o nosso coração como conhece de Davi. A gente não faz crendo que o poder é meu. Quando eu aconselho alguém, quando eu ajudo alguém, quando eu atendo um WhatsApp, na hora, eu não faço para dizer que eu sou bonzinho, mas eu sei que o Senhor, se chegou para mim, é porque é para mim resolver. Se veio um pedido de ajuda para mim, é porque o Senhor quer que eu estenda a mão, não vou passar para outro. Então a gente tem que estar atento, irmão. Se a gente quer viver grandes coisas com o Senhor, a gente tem que estar preparado para o treinamento. Eu já dei exemplo disso alguma vez numa pregação minha. Quem já viu aqui o filme do Tropa de Elite, pessoal que faz o treinamento para o BOP, é um treinamento terrível, muitos abandonaram no filme, é muito fiel à realidade, mas quando eles passam, que eles se formam, eles formam dentro deles um caráter de quando o Capitão Nascimento manda subir o morro, muitos deles sobem e não descem porque morrem lá, mas não questionam a ordem, obedecem, porque sabem que aquela é a melhor direção, é para aquilo que eles foram chamados, e eles vão sem medo. E a gente começa a pedir para o Senhor coisas novas, mas o Senhor espera de nós um coração dizendo: Senhor, eu faço parte do teu exército. E aí você começa a buscar com o Senhor toda aquela capacidade, toda a inteligência, todo o cinto de utilidade das ferramentas que tu precisa. O Senhor te dá isso de graça? Não, Ele te dá com as coisas que tu vai passar durante o dia, com as tempestades que tu enfrenta, tu começa a saber lidar com o teu barco. Se você andar só na maré rasa, de boa, você nunca vai ter grandes experiências para ir para lugares maiores. O Senhor quer te levar para grandes oceanos. Mas se você está se perdendo na marola e reclamando que está a marola batendo no pé, o Senhor não consegue te fazer viver grandes coisas. Quer viver grandes coisas com o Senhor? Quer ter experiências como Davi teve, de chegar ao topo? Comece a dizer para o Senhor: Senhor, me usa, mas me dá capacidade para lidar com toda essa tormenta, porque eu sei que é de Ti, não é o inimigo, não é ninguém, é o Senhor gerando coisas em você, situações para que você se forje cada dia melhor para ser usado como Ele, como uma ferramenta verdadeira na mão das pessoas. E aí você vai sem medo, você vai e aí ouve a voz do Senhor dizendo vai, e aí tu não questiona: ai Senhor, poxa, mas na casa daquele irmãozinho, Senhor, aquele lá é complicado, Senhor, aquele lá é complicado. E aí o Senhor te manda para a igreja de manhã e tu, Senhor, mas estou tão acostumado no culto da noite. Não, você não questiona mais. Se o Senhor mandou, você vai, porque Ele tem algo para você, Ele tem uma missão para você. Você não questiona, você obedece. E através da obediência, o mover do Senhor começa a acontecer. E aí você começa a viver grandes coisas. Daqui a pouco você lembra do que você tinha que resolver na sua vida. E aí, meu Deus, cuidei de tanta coisa, Senhor, e eu tinha um negócio para resolver que era meu, e aí tu olha para trás, cadê? Não tem mais. Por quê? Porque o Senhor já resolveu. Porque enquanto você vai à frente, fazendo todas as coisas que o Senhor pediu para você fazer em nome dEle, os anjos do Senhor estão trabalhando a teu favor, e as tuas coisas estão sendo resolvidas com misericórdia, pela graça de Deus. Para de viver olhando para o seu próprio umbigo, irmão. A gente vive muito preocupado com a gente. O que, Senhor, eu preciso, eu quero, é para mim, faça comigo, faça. Eu preciso disso, eu preciso daquilo. E o Senhor quer dizer para você: você já tem tudo que você precisa, é a minha presença. E se você está se sentindo vazio, essa é a noite de você se encher do Senhor. Quando você se enche, não é que nós não precisamos de mais nada, não é que o Senhor não vai nos dar mais nada. O Senhor é o Deus do ouro e da prata, Ele é capaz de derramar sobre você todas as riquezas, mas Ele quer ver no teu coração um coração que não dá bola para essas coisas, que vive a palavra de Deus, que diz: buscai primeiro as coisas do Senhor, as coisas do céu, e depois o resto é acrescentado, é promessa do Senhor. Não vai atrás das outras coisas, que aí quando eu tiver as coisas, Senhor, eu vou para o céu, eu vou te buscar. É sempre assim. Quando eu ser pastor, meu Deus, pastor, quando eu for levantado a pastor, mas eu vou girar na igreja, vai ser gente arrebatada na hora. E o Senhor está dizendo: faça agora. Tu tem o meu poder não tem nada a ver com título de pastor. Título de pastor é um reconhecimento daquilo que a pessoa já faz, faça agora. O poder está na mão de vocês. Você é pastor na sua casa, você é pastor dentro da tua empresa. Você é uma mulher levantada como pastora na tua família, nas mulheres da tua família. Você é uma voz de Deus naquele lugar. Não espera ser reconhecido por Deus. Deus já te reconheceu na cruz. Já está pronto, faça.
O dia que eu tiver um ministério na igreja, vai bombar o negócio. Meu Deus do céu, fala para o bicho, que se eu tiver um ministério, tem tantas ideias. Usa a tua ideia agora. Se a ideia foi entregue para você, é para você usar agora. Comece a usar, comece a fazer. Davi fazia o que tinha que fazer, cuidava das ovelhas, batalhava, brigava com o urso, fazia o que tinha que fazer para cuidar das ovelhas, nem se preocupava se ia ser rei, nunca passou isso na cabeça dele, veio com um reconhecimento no coração que ele tinha. Então não deixe para amanhã, não espere títulos, faça agora. O maior título que a gente já tem dentro de nós se chama Jesus Cristo, e é isso que você precisa entender. Você já pode fazer agora, não deixe para amanhã. Saia daqui já proclamando o Evangelho, já abençoe o carro que você encontrar na esquina, que talvez atravesse na tua frente. Chega em casa, liga para uma mãe que faz tempo que tu não liga. Manda uma mensagem para alguém que faz tempo que tu não vê na igreja. Peça perdão para alguém que você fez algo errado. Libere o perdão para alguém que te chateou. Mova a situação. Agite a tua vida espiritual. Todo o resto, toda a carne é secundário. A nossa carne caminha com o reflexo do que aquilo que a gente faz no espiritual. Viva pelo espiritual.